basicamente acabei de abrir a live, né? E esse vai ser o primeiro tema da live, né? Porque eu acho que é o tema do dia, talvez o tema da semana, né? Que foi o falecimento do Akira Toriyama, autor de Dragon Ball e de tantas outras obras, né? Muito importante. E eu escolhi o vídeo do David Jones porque hoje eu tava no Twitter, né? E em meio a vários tweets e homenagens, eu vi um vídeo, né? Um vídeo de 10 segundos dele chorando copiosamente. Copiosamente. E era um choro tão sincero que eu falei, cara, eu quero ver esse vídeo porque eu acho que é interessante. Porque eu vi muita gente zoando. Eu vi gente falando que era falsa nostalgia. Eu vi gente, né, querendo fazer piada, falando, um marmanjo desse chorando e tudo mais. Eu vi isso, né? Eu vi isso. Talvez a minha bolha, ela seja muito tóxica, né? Mas eu vi isso. E antes de começar o vídeo, cara, eu acho que é importante a gente entender uma coisa, né? E talvez eu consiga compreender que os adolescentes e jovens de hoje em dia, né, não consigam entender o sentimento dos adultos que choram por causa do Akira Toriyama, por exemplo. Ou por pessoas, tipo, da minha idade, que tem 24, 25, que acompanhou o Dragon Ball na infância, né? Eu nunca assisti Dragon Ball completo, vocês sabem disso. Eu vi episódios na Globo, né? O único Dragon Ball que eu acompanhei de fato foi o Dragon Ball GT, né? Esse eu acompanhei de fato, quando passava na televisão e tudo mais. O mangá eu tava lendo recentemente, comecei a ler agora e tudo mais. Então, talvez pra mim, o impacto seja diferente pra uma pessoa que acompanhou o Dragon Ball a vida toda. Só que, a questão aqui não é o Dragon Ball, sabe? Não é o Dr. Slump, sabe? A questão aqui é que quando esse tipo de figura morre, tipo Akira Toriyama, as pessoas, elas são transportadas pra aquela época, sabe? Tipo, o cara que é adulto hoje, tem 30, 40 anos, ele já foi criança, sabe? E talvez a vida dele não seja tão boa quanto ele imaginava. Talvez seja, talvez não. Talvez ele não tenha mais esperança no mundo. Talvez ele seja só vivendo no automático, sabe? E aí, quando ele é transportado de volta pra infância, pra essa época, é um sentimento de nostalgia, eu acho que ele sente. Sacou? Ele sente porque ele volta pra aquele momento onde ele tá na casa dele, onde ele provavelmente tem a família dele com ele, que hoje pode não estar mais. Um momento onde, sabe, ele não tinha tantas obrigações, um momento onde ele talvez ainda tivesse esperança no mundo, né? Porque esse tipo de obra, tipo Dragon Ball, dentre outros, né? Eles despertam na criança o sentimento de que ela pode, sabe? A criatividade, esse sentimento de que tem que ter esperança no mundo, que tem que ser uma pessoa boa. Então, eu acho que é muito além de ser só, tipo, Dragon Ball, sabe? É algo que vai muito além porque mexe com sentidos, mexe com sentimentos, com memórias, com nostalgia. É algo que vai muito, muito, muito além. Então eu consigo compreender um adolescente de hoje em dia que, tipo, vê alguém chorando por causa daquele Toriyama e falar, poxa, é um anime, tipo, não senti nada. Eu vi muita gente falando isso. Teve gente que chegou pra mim e falou, Mitch, eu não senti nada. Tá tudo bem tu não sentir nada, sabe? Mas não é porque você não sentiu que você não tem que respeitar o sentimento do outro, né? Porque o Dragon Ball, ele marcou a vida de muita gente, né? Muita gente hoje em dia tem a vida marcada por Dragon Ball. E não só isso, tá? Se tu for olhar pra um parâmetro geral, o Akira Toriyama, ele basicamente influenciou toda a cultura pop japonesa. Tudo que a gente conhece hoje como cultura pop japonesa, de certa forma, veio das obras que o Akira Toriyama fez. Desde Dragon Ball, até Dr. Slump, até o Chrono Trigger, que ele fez lá, a parte visual e etc. Ele influenciou muita coisa no Japão. E eu não tô falando só de anime e mangá, eu tô falando de cultura pop no geral, tá? Desde jogos e tudo mais, né? Sem contar os inúmeros mangakás que existem hoje em dia, e animadores e tudo mais, que... teve o Dragon Quest também. Os animadores, mangakás e artistas no geral que foram influenciados por ele, sabe? Viram algo que ele fez, leram algo que fez e sentiram que podiam fazer igual, que podiam fazer uma parada interessante, saca? Uma parada que não chegasse no nível dele, porque o respeito é sempre imenso,
mas algo que pudesse alegrar as pessoas, né? Então, o Goku foi embaixador dos Jogos Olímpicos? Não, é o que eu tô falando. Vocês estão olhando de uma maneira muito pequena, eu acho. Sabe? Não é uma questão de personagem, de obra. É uma questão de existência. Sacou? Porque é que nem eu comentei, né? O Akira Toriyama, ele viveu como se fosse um deus, né? E morreu como homem, né? Ele morreu com um problema de saúde. Ainda não se sabe se era uma doença ou se ele bateu a cabeça e morreu, né? Porque o problema de saúde que ele teve é muito frequente em batida de cabeça. Bater a cabeça forte gera um acúmulo de sangue e a pessoa morre, né? A minha avó, no final de 2022, ela caiu no chão e bateu com a cabeça muito forte. Ela teve uma parada cardíaca na hora, só que conseguiram reanimar ela, ela ficou internada, ela quase morreu. Né? É um bagulho muito sério bater a cabeça, ainda mais nessa idade. Ele já tinha 68 anos, né? Não era velho, mas ele tinha uma certa idade. Então não dá pra saber ainda se foi algo em questão de saúde ou se ele bateu a cabeça. Mas enfim, tanto acidente quanto doença é algo muito humano, né? Então, ele viveu como Deus e morreu como humano. Morreu como homem, né? Só que eu tenho o sentimento de que ele é imortal na memória de todo mundo, né? É aquela questão, é aquela máxima que tem em Dragon Ball e tem em One Piece, né? As pessoas só morrem quando são esquecidas. Só que tem certas pessoas que elas não morrem, elas são imortalizadas, né? A gente acompanha isso na literatura. Olha quantos autores, né? A gente até hoje lê, consome, fala. Tem autor, gente, que é da Grécia Antiga. Há milênios atrás, e a gente continua falando porque eles são imortais. Akira Toriyama é um desses, né? Não só por causa de Dragon Ball, mas porque ele influenciou o mundo inteiro, né? Em questão de cultura pop, né? Ele é gigante, né? E eu acho que muita gente não consegue compreender. Essa é uma questão muito, muito delicada, porque move com a massa, né? E é o que eu sempre falo. Por exemplo, quando morre alguém muito famoso no Brasil, algum cantor ou algum apresentador, muito adolescente fica na internet sem entender o motivo. Tipo, morreu uma pessoa famosa, mas por que tem tanta gente na rua? Por que tem tanta gente no velório? Por que tá todo mundo triste? Porque é uma questão que move com muito mais uma questão de sentimentos. Não um sentimento atual, mas um sentimento que ele mexe com o passado, sacou? É uma questão muito delicada. Com o Pelé foi assim? Sim, com o Pelé foi assim. Com vários apresentadores foi assim. Né? É uma questão que é muito além, sacou? Eu vou pegar um exemplo do Ayrton Senna. Ayrton Senna foi o grande ídolo, um dos ídolos do Akira Toriyama, né? Chegaram a se conhecer, né? Inclusive, se eu não me engano, esse ano faz 30 anos da morte do Ayrton Senna, né? E não é à toa que o Akira Toriyama ele chegou, né, a conseguir desenhar pra McLaren, pro Ayrton Senna, através de uma parceria. Tem até aqui, ó, se vocês verem aqui, ó, essa imagem aqui é uma imagem que o Toriyama fez, né? Ele era fanático por Fórmula 1. Os japoneses, no geral, são fanáticos por Fórmula 1. E o Ayrton Senna, ele era um ídolo no Japão, né? E Ayrton Senna, quando ele morreu, ele parou o Brasil. Mas parou no Brasil num nível absurdo, assim, sabe? Das pessoas irem pras ruas, tipo, 500 mil pessoas na rua, acompanhando o velório dele, sacou? Por quê? Porque ele era uma pessoa boa? Sim. Mas não é só isso. Porque quando morre uma pessoa assim, morre junto aquela identificação. Porque na época, o Ayrton Senna, ele era o maior piloto de Fórmula 1, a gente pode dizer assim, né? Um dos maiores do mundo. Ele trazia pro Brasil um orgulho de ser brasileiro, sacou? Então, existia uma identificação do povo com ele, dele com o povo. Quando morre uma figura dessa, morre uma parte do povo junto. Não morre só a pessoa, não morre só a matéria, sacou? Morre além. Morre muita coisa. Então quando uma figura tipo Akira Toriyama morre, não é só a matéria que vai, né? Muita coisa vai junto. Só que felizmente a gente tem a memória, a gente tem os sentimentos, a gente tem a nostalgia que sempre vai estar acompanhando a gente. Mas, no geral, só pra finalizar, não ficar um papo chato e voltando sempre pro meu tópico, por que o David Jones chora nesse vídeo, né? A gente vai ver aqui o vídeo. Porque ele volta, pô. Ele volta pra infância, ele volta pra aqueles momentos onde talvez assistir um Dragon Ball tenha feito ele feliz, tenha feito ele conhecer outras pessoas, tenha feito
ele, sabe, fazer amizade, criar um canal no YouTube, porque é assim que funciona. Sacou? E é isso, velho. Tem muito adulto chorando, tem muito jovem adulto chorando e tá tudo bem. Porque é que nem eu falei, né? Morrer o Akira Toriyama é muito além de morrer só a pessoa. Você volta pro passado, a nostalgia bate, você se vê como criança assistindo aquilo, aquele momento onde você tem esperança, aquele momento onde você é inocente, você não entende como o mundo funciona, você não entende a maldade que tem, você não, sabe? Você ainda tem aquele sentimento de que, tipo, eu posso fazer algo de bom pro mundo, eu posso mudar o mundo, eu posso ser importante pro mundo. Então, é aquilo. Então é por isso que hoje tem muito adulto chorando, muito adulto triste. Hoje eu saí na rua pra ir na farmácia, comprar remédio pro meu pai, que ele não tá muito bem de saúde, e eu vi gente com camisa do Dragon Ball na rua, sabe? Adulto, adolescente. O pessoal sente e quer mostrar que gosta daquilo. Então é algo muito importante, saca? É algo muito importante. Mas no geral é isso, né? Acho que era isso que eu queria falar sobre essa questão da Akira Toriyama, de como uma figura só influenciou milhares de pessoas no mundo. E, pô, uma mente, gente, vocês têm noção? Um cérebro, uma mente, inspirou milhares de pessoas ao redor do mundo. Então, eu acho que é isso, né? O ser humano é isso. O ser humano é isso. Uma única mente pode mudar o mundo. Pra bom ou pra mal, sabe? Mas essa é a graça da humanidade, né? Às vezes a gente acha que o indivíduo ele não tem valor, mas é o valor do indivíduo que pode fazer você se sentir um indivíduo, né? Mas vamos lá, vamos ver o vídeo aqui do David Jones, né? Chega de papo, bora lá. Criador de Dragon Ball, Akira Toriyama faleceu. Adeus, lenda. E aí, galera, tudo bom? É sempre muito ruim, né? A gente ter que dar a notícia que eu vou dar agora, que muitos de vocês já viram, né? Que o criador de Dragon Ball, Akira Toriyama, ele faleceu aos 68 anos. E eu vou te falar, assim, ninguém tava esperando por isso, né? Ninguém sabia que ele tava com alguma questão e tal. E eu vou ler aqui a declaração, né, do próprio Dragon Ball sobre o que aconteceu. Então foi um baque, assim. Tipo, isso me pegou mais do que eu achei que ia me pegar, sinceramente, né? Porque é foda, tipo, é um cara que eu nunca conheci na minha vida, nem iria conhecer de jeito nenhum. Mas é um cara que teve uma importância tão grande pra mim, pra muitos de vocês, pra minha família, pros meus amigos, pro Brasil, pro mundo. 100%, né? É o que eu falei, né? Mesmo que você não conheça a pessoa, ela tem importância pra você. Eu acho que eu tenho esse tipo de apego com o Oda, né? De One Piece. Porque o One Piece eu acompanho desde criança mesmo, né? Eu tô há mais de 10 anos acompanhando o One Piece. Então, pra mim, é um sentimento de que aquele cara, ele tava ali por mim. Mesmo que ele não me conhecesse, mesmo que ele não saiba que eu exista. Ele tá lá escrevendo aquelas histórias que me fazem bem, me fazem feliz. Que durante a minha adolescência eu passava por momentos ruins. E eu ia lá assistir o One Piece, eu ia lá ler o mangá. E eu me sentia abraçado, eu me sentia feliz com aquilo, sabe? Eu acho que é esse o sentimento, sacou? É um sentimento de que, tipo, é um amigo. Mesmo que tu nunca vá ver na vida. É um amigo que tá ali contigo, sabe? Então, é basicamente isso. Esse é o sentimento. E não é só com anime e mangá, é com muita coisa, né? Tem pessoas que criam vínculos com várias coisas, né? É basicamente isso, né? Isso é comum, é comum. Né? A importância desse cara na nossa cultura mundial, tá? Porque eu sei que o brasileiro gosta muito de Dragon Ball, mas talvez não tenha ideia do quanto ele impactou lá fora. No Japão nem se fala, mas é o mundo inteiro. Se você, na época que o Dragon Ball Super saiu, acompanhava as notícias, você viram que o mundo inteiro tava parando pra ver o Dragon Ball Super, né? E assim, eu tô muito triste com essa notícia aqui, né? E nem pensando sobre a questão do futuro Dragon Ball, nem nada, nem passou pela minha cabeça isso. É só vendo que mais uma figura tão importante, tão gigantesca, né, num mundo que a gente ama tanto, porque o Akira Toriyama ele não tem importância só nos animes, né? Sim. Ele tem importância nos videogames também, muita, né? E ele tem muita importância na cultura pop em geral. Cultura pop nos videogames. Cultura pop que a gente fala é cinema, anime, mangá, quadrinhos, videogame. E até no mundo esportivo, né? Que nem eu falei, a relação dele com a Fórmula 1, a relação de times de futebol com a figura do Akira Toriyama, ele tem uma importância gigantesca, né? Né, sobre a obra dele. O Dragon Ball, né, apaixonou o mundo inteiro, né? Criou personagens extremamente carismáticos que a gente ama até hoje. E assim, eu amo Dragon Ball, sabe?
Desde que passava no Cartoon Network, eu via com meu irmão a saga do Freeza repetida 700 mil vezes. E todos aqueles momentos, Dragon Ball Z, né, foi marcante, mas Dragon Ball também passava no SBT, se não me engano, na TV, a gente assistia na TV. E o Dragon Ball Z, né, quando a gente descobre que o Goku tem família e, né, o irmão dele, aí, e ele tem filhos, depois que passa tudo, a gente viu o Goku crescer, que o Goku cresceu com a gente, né? E continua aí, são personagens muito carismáticos e muito amados. O Dragon Ball tem uma pureza, assim, né, no que se trata do anime, das relações entre os personagens, assim. O Goku é um símbolo de muita coisa. É um símbolo de muita coisa, exatamente. E eu acho que é isso que importa no final, sabe? Eu acho que muita gente fala, por exemplo, que Dragon Ball é ruim, né? E eu acho tudo bem, é uma questão de opinião, né? Mas tem muita gente que fala que Dragon Ball é ruim porque, sei lá, o Goku, ele é raso. A história é rasa, só tem luta, só tem isso, aquilo, outro. Só que eu acho que, na minha opinião, é uma incapacidade de ver além, sabe? Porque nem tudo é um roteiro super profundo, sentimental e complexo que vai mudar a sua vida. Eu acho que tem coisas que são simples e tudo bem elas serem simples, sabe? Porque eu acho que a questão aqui não é a profundidade, é o símbolo. Sabe? Sem contar que, de certa forma, existe um anacronismo também, né? Porque na época Dragon Ball, ele influenciou toda a indústria de mangás, basicamente. Porque é uma época onde ler mangá, fazer mangá, era basicamente coisa de vagabundo, né? A gente pode dizer assim, né? Para aquele Japão ali, informação. Então Akira Toriyama, ele traz, né, algo antes mesmo do Dragon Ball, né, com o Dr. Slump, né, que eu tô dizendo, ele traz ali algo muito importante, né? Algo muito importante, né? Algo muito, muito, muito importante pra cultura pop japonesa, né? Mas eu acho que se apegar a esses fatores tão bobos, né? É o que faz as pessoas, às vezes, não curtirem certas experiências, né? E eu acho que Dragon Ball ele pode ser simples e não tem problema. É essa pureza, é esse símbolo que a gente abraça. É o que faz a gente bem, entendeu? E foi tudo criado por esse cara. Você pode, sei lá, contestar muita coisa, que outros animes são mais complexos e são mais Exatamente isso aí. Elaborados que Dragon Ball. Eu até concordo, realmente, né? Não vai ter uma complexidade ou profundidade do Death Note, né? Ou uma crítica política intensa como Attack on Titan. Mas o Dragon Ball nunca foi isso, né? E tem essa questão também, né? Se essas pessoas, hoje em dia, estão fazendo mangás extremamente complexos, se essas pessoas, hoje em dia, elas têm, né, o espaço necessário e as ferramentas necessárias para poderem fazer o que bem entenderem, é porque o Akira Toriyama existiu lá atrás, né? É porque ele existiu lá atrás e possibilitou ainda mais esse caminho ser aberto para que todo mundo pudesse fazer mangá, né? Então é muito importante esse tipo de reconhecimento. Quando o Dragon Ball chegou era tudo mato, antes mesmo de Dragon Ball, tô falando de Dr. Slump, lá atrás, bem antes de Dragon Ball, sabe? Ele influenciou muito, né? Influenciou muito, 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 muito. Dragon Ball foi... Ele provavelmente, né? Provavelmente não. Ele é a pessoa que mais influenciou o mundo dos mangás e animes depois do Osamu Tezuka, né? Basicamente, né? Talvez ele esteja até no mesmo nível. Porque a gente fala que o Tezuka ele é o deus dos mangás. E eu concordo. Só que o Tezuka, ele traz a ideia de mangá da forma que a gente conhece. O Toriyama, ele revoluciona isso. Ele muda o jogo. Então, ele realmente traz uma revolução pra esse meio, né? Então, são ambas figuras gigantescas, assim. Caramba, que merda. O Dragon Ball sempre foi pra trazer alegria pras pessoas, tá ligado? E... Caralho, cara, por que você tá me pegando assim, bicho? Vamos lá. E ele conseguiu fazer isso, né? E aqui pra nós brasileiros tem um impacto muito grande, né? Os dubladores do Dragon Ball daqui, brasileiros, são lendários, pô. O Wendel Bezerra, com a voz do Goku,
é algo que vai ficar marcado pra sempre. E a gente vê o carinho que ele tem por esse personagem também. E agora ele se foi, eu tenho que passar pra vocês as informações, tá? Tem uma mensagem, e aí vai ser difícil manter a compostura lendo mensagem do Kishimoto, né, criador do Naruto, sobre Akira, mas é importante também, vamos lá. Bom, ele faleceu dia 1º de março, tá? E é muito, eu acho que essa coisa que os japoneses fazem, isso é comum no Japão, tá? Essa cultura, né, de, tipo, a pessoa, ela falece e só depois de, tipo, 1, 2 semanas avisar, né, pro público, pros amigos, pra todo mundo, eu acho uma doideira, né? Porque no mundo que a gente vive hoje em dia, principalmente aqui no Ocidente, quando alguém morre, passa um minuto, todo mundo já sabe. 5 minutinhos, geral já tá sabendo já que alguém morreu, sabe? É muito boa essa cultura. É muito respeitoso com a família, eu concordo. Mas eu acho que um meio termo talvez seria, na minha visão, né, ideal, né? Porque eu acho que é bom porque respeita o tempo da família, o luto, né, e tudo mais. E não espetaculariza a morte, eu concordo. Mas, ao mesmo tempo, é uma doideira, né? O cara morreu 1 semana atrás, sabe? E eu acho que achar um meio termo pra isso talvez seria interessante. Porque é aquilo, né? Eu acho que os amigos, os fãs, todo mundo, querendo ou não, eles têm direito de saber também, né? E, claro, respeito máximo à família sempre. Mas é isso, né? Eu acho. Mas é muito doido mesmo. Tipo, 1 semana, gente. É muita coisa, né? É muita coisa. Tipo, faz 1 semana que ele morreu. Então, é muito tempo. Então é isso, né? Eu acho doido essa cultura. Eu acho que é interessante porque respeita realmente o espaço da família e tudo mais. Só que, quando parar pra pensar, tipo, é 1 semana, sabe? É doideira. Com o Miura foi pior, foi 1 mês depois, o Miura também é uma questão muito doida também, né? Então, é que nem eu falei, é 1, 2 semanas, 1 mês, né? Então, Uma pessoa muito grande, muito pública, falece e eles seguram e dão tempo pra família, né, respirar. Dão tempo pra família ter o seu luto, tá? Isso é muito legal. Que bom que isso não vazou quando aconteceu, isso porque é a bom. gente sabe o quanto que a família dele iria ser, iria estar se preocupando com outras coisas a não ser ter o seu próprio luto, certo? Exato. Porque é um cara muito grande, eles revelaram isso ontem à noite. À noite pra gente, claro. Então vamos lá, vou ler aqui. E é muito doido, né? Que nem eu tava falando. Pô, há 2 dias atrás saindo notícia, mano, de que o anime de Sandland vai lançar no dia 20 de março. Saiu a arte oficial do Akira Toriyama que ele desenhou. Tipo, tudo normal. Há 2 dias atrás, tá ligado? Aí chega, tipo, hoje. O cara tá morto. Há 1 semana. É um sentimento muito doido. Entendeu? É um sentimento meio tipo. Caraca. Tipo, eu tava vendo coisa dele há 2 dias atrás. Como assim? Então, esconderam bem? Cara, sendo sincero, eu nem sei se o pessoal que tava divulgando o anime de Sandland sabe. Porque o que dá a entender é que ninguém sabia mesmo, só a família. Sabe? Então é muito doido, mano. É realmente muito doido. A mensagem que foi publicada na própria perfil do Dragon Ball. Estamos extremamente tristes em informar para vocês que o criador de mangás, Akira Toriyama, faleceu dia 1º de março devido a um hematoma subdural agudo. Ele tinha 68 anos. Eu não entendo o que isso significa. Então, esse hematoma subdural agudo, né? É o acúmulo de sangue entre o crânio e o cérebro, né? Pode vir de alguma doença, tipo um AVC, talvez, eu não sei. Ou de estresse, talvez. Ou de uma pancada forte na cabeça. Ele pode ter batido forte a cabeça, pode ter caído, alguma coisa aconteceu. E pode ter formado esse coágulo no cérebro dele, né? E aí a gente tem 2 lados aqui. Um lado é o lado da doença, né? O homem, ele dedicou a vida toda pra inspirar as pessoas ao redor do mundo. Então ele deu a vida dele por isso, né? Trabalhando. A cultura de trabalho no Japão, ela é muito complexa, ela é muito complicada, porque são muitas horas de trabalho, e isso força os caras a dedicarem tudo isso, a vida, né? A energia deles ao trabalho. E eles fumam demais também pra poder acabar com o estresse e etc. E o Akira Toriyama, ele fumava muito, né? Sem contar as longas rotinas de trabalho. E isso gera, né? Inúmeros problemas de saúde. A maioria dos mangakás, eles têm uma vida mais curta, porque eles não conseguem manter uma rotina saudável, né?
E isso é muito complicado. Não teve notícia que ele tava doente, mas um dos diretores de Dragon Ball Z deu a entender que ele foi internado ano passado pra poder tratar alguma questão de saúde e tudo mais. E aparentemente ele tava desde o ano passado doente já. Mas não dá pra saber de fato se ele caiu de algum lugar, se ele bateu a cabeça, se ele teve algum AVC, sabe? Alguma coisa. Alguma coisa aconteceu, isso é óbvio. Mas é isso, né? Se foi motivo de doença, né? Não foi uma causa, tipo, um acidente. É muito doido como ele, uma unicamente, né, influenciou o mundo inteiro, né? E basicamente se doou pra isso, né? Mas, sinceramente, não importa, né? Aí quem tem que resolver é a galera lá, que tem que se preocupar com isso é a família dele, tudo. Eu não sei o que isso significa. Se algum médico aí souber, comenta pra gente. É nosso mais profundo arrependimento que ele tenha ainda diversos trabalhos em meio de criação recheados de entusiasmo. Além disso, ele teria muitas outras coisas a conquistar. Entretanto, ele deixou muitos mangás e obras de arte para esse mundo, obrigado ao suporte de tantas pessoas ao redor do mundo. Foi capaz de continuar suas atividades criativas ao longo de 45 anos. Que isso, bicho. Esperamos que o mundo de criação de Akira Toriyama continue a ser amado por muitos por um longo período de tempo. E vai. E vai. Vamos a vocês que essa notícia é triste com agradecimento por suas gentilezas durante o tempo de vida dele. O serviço funerário foi realizado com sua família e alguns amigos próximos. Do jeito que tem que ser, né, cara? Seguindo seus desejos de tranquilidade, nós respeitosamente informamos a vocês que não vamos aceitar flores, presentes, condolência, visitas, ofertas e mais. Além disso, solicitamos que não realize entrevistas com a família dele. Eu acho que lá no Japão eles vão conseguir respeitar isso. E eu espero que respeitem. Eu acho também, né? O Japão, eles têm uma questão muito pesada com esse tipo de coisa, né? Sobre essa questão de assédio da mídia e etc, né? Então, acho que eles vão conseguir controlar isso, de certa forma. Eles conseguem, querendo ou não, manter esse respeito. Planos futuros para o encontro comemorativo... Ou seja, ele já foi velado e enterrado? Não, cremado, né? É o Japão, né? Provavelmente ele foi cremado. Mas, se eu não me engano, no Japão, existem dois tipos de forma de enterro, né? Ele é cremado, ou os restos mortais dele ficam na casa, né? Ou é enterrado num cemitério, né? Tipo, tem um cemitério e enterra as cinzas lá, entendeu? Ainda não foram discutidos, mas vamos informá-los quando for confirmado. Nós agradecemos profundamente por sua compreensão e suporte de sempre. Pra você que não tá ligado, Akira Toriyama não só fez Dragon Ball. Obviamente essa é a obra mais famosa dele, mas ele é responsável por muita coisa também no mundo dos games. Agora vai ter um jogo, ter o jogo Sandland, que foi tudo feito por ele também, né? Eu que li Sandland mês passado. Bom demais o mangá. Eu tava muito empolgado, porque vai lançar o anime agora. E o anime, do episódio 1 ao 7, vai ser a história do One Shot, né? Do volume único. E a partir do episódio 8, seriam histórias novas que o Akira Toriyama criou. Então, eu tava empolgado, porque eu falei, pô, se der certo esse anime, talvez ele volte a fazer esse mangá, né? Ele crie... volte a desenhar um mangá, volte a fazer coisas sobre Sandland e tal. E... né? O design de personagem dele... E tá aqui, ó, além de Dragon Ball, Akira Toriyama também deu vida a franquias como Sandland, Dr. Slump e muitos outros mangás. Em games, o autor desenhista teve papéis fundamentais em jogos como Dragon Quest, Chrono Trigger, Blue Dragon e muitos outros títulos. Cara, olha que bizarro, mano. Eu tô falando sério. O Akira Toriyama, ele influenciou toda a cultura pop japonesa que a gente conhece hoje em dia. Não ironicamente, esse cara, ele influenciou toda a cultura pop japonesa que a gente conhece hoje em dia, pô. Tudo! Tudo. Marcantes, fora, obviamente, todos os jogos de Dragon Ball já existentes. Era um cara, era incansável, né? Essa que é a verdade. E ele tá aí até hoje, estava aí até hoje, no caso. Dragon Ball Super voltou e foi um sucesso brutal. Foi Dragon Ball Super que fez eu voltar a ver anime, cara. Então, é isso, né, que eu comentei. Eu lancei um vídeo, né, tava programado pra sair, e coincidiu que saiu hoje. Que é aquele vídeo que eu reagi do Linkezinho reclamando de continuação de anime. E aí ele fala sobre Dragon Ball Super lá, e eu defendo a ideia de que Dragon Ball Super e Boruto são animes que ajudam a revitalizar o público, que apresentam a um novo público, tanto Naruto quanto Dragon Ball, né? E eu realmente acho que, mas é sem alma, né? Mas eu acho que é importante esse tipo de coisa. E a alma não é você que decide se tem ou não, né? Eu acho que pra muitas pessoas tinha alma, né? E, pô, eu postei esse vídeo, né? Eu tava programado pra sair já, porque a Suzy editou esse vídeo aí tem bastante tempo já.
tem mais de um dia, e eu saí botando, programei vários vídeos pra sair, e coincidiu que ele saiu hoje, né? E aí muita gente comentou lá, dizendo que eu tava sendo sem caráter, porque eu reagi a um vídeo falando mal de Dragon Ball logo hoje que o Akira Toriyama morreu. E pra mim isso foi uma loucura, né? Porque o vídeo do Linkzinho é de 3 dias atrás. Meu react é de 2 dias atrás, eu reagi em live, né? Era pra ele ter saído ontem, esse react, mas ele não saiu porque eu não fiz live, né? Eu falei no Twitter que eu tô enfrentando problemas pessoais sérios. E ontem eu não consegui fazer live, eu não tive capacidade de fazer live, né? E acabou saindo hoje. E muita gente revoltada, né? E aí eu abri o Twitter, abri o Facebook, abri o Instagram. Pessoas querendo caçar fãs posers de Dragon Ball. Porque agora posers vão aparecer. Porque agora vamos atrás de quem não gosta de Dragon Ball. Vamos atrás de quem falou mal de Dragon Ball no passado. Gente, sabe? Isso é tão banal. O cara morreu. O Akira Toriyama morreu. Você adolescente, pré-adolescente, você jovem adulto, ou você adulto infantilizado, não vai mudar nada. Sabe? Eu acho que não é momento agora, sabe? Pra caçar quem é fanposo, é isso, aquilo outro. É tão vazio, sabe? Na minha opinião, é muito vazio, né? E eu só vejo esse tipo de coisa acontecer em comunidade de anime. De coração. Tipo... Ai, porque agora vão querer falar do Akira Toriyama pra poder engajar. Mas, cara, é de um pensamento tão pequeno. Porque as pessoas falarem do Akira Toriyama é bom, vai mostrar pra um público maior o quão incrível o Akira Toriyama foi, sabe? Ai, mas o cara nunca falou do Akira Toriyama na vida dele. Mas não tem problema. Isso é importante pra poder passar a imagem, a mensagem do Akira Toriyama. Entende? E o pessoal fica numas discussões vazias. De tipo, ai, a minha opinião é mais relevante porque eu sou fã de verdade. Não importa. O cara morreu. Então no final, não importa. Sabe? E isso é muito coisa de adolescente, né? E de adulto infantilizado. É por isso que às vezes eu brinco que anime é desenho de criança. Querendo ou não, de certa forma é desenho de criança, né? E a gente sabe disso. A gente zoa falando que... A gente sabe que muitos animes são desenho para crianças. Para adolescentes. Mas tem gente que parece que cresce infantilizado ainda. Não consegue ver o mundo de uma maneira que vá além da 5ª série. Né? Então, sei lá. Fã tem protecionismo esquisito? Não, tem, pior que tem, né? E eu tenho certeza que a partir de hoje, qualquer um que criticar Dragon Ball de alguma forma, ou falar que não gosta, vai ser atacado. Né? Vai falar, não, mas o Akira Toriyama tá morto, você não pode mais falar mal de Dragon Ball. E sabe, vai gerar umas discussões vazias, sabe? Não importa, gente. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. Tudo bem, né? Até quem não gosta de Dragon Ball reconhece a importância do Akira Toriyama. Então, realmente, cara. Aí hoje eu vi um post no Facebook, cara. É bizarríssimo, velho. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Porque esse aqui vale a pena trazer. Esse aqui, ó. Olha esse aqui, mano. Então a justiça foi feita, e o mundo enfim expurgou o mal. E agora todos perceberam que Dragon Ball é uma merda e Demon Slayer e Kimetsu no Yaiba é muito melhor. Vai tarde, a justiça e a bondade prevaleceram. Entenda a diferença. Anime ruim, anime ótimo. Sabe, é de um... É de um, sabe? Isso é mau caratismo. Isso é mau caratismo. É umas questões que sinceramente, eu só vejo acontecer de fato na comunidade de animes, né? As outras comunidades parece que se unem quando algo acontece. A comunidade de anime parece que briga o tempo todo, porque sempre um tem que estar certo, o outro tem que estar errado. E é muito uma questão infantiloide, uma questão infantil, né? Então, sei lá, teve um cara hoje falando, ai, logo hoje, no Dia das Mulheres, vocês exaltando um dos maiores autores sexistas do mundo. É muito suspeito isso. Cara, sério, é de um mau caratismo, sabe? É de um intelecto podre que eu não sei o que dizer, mano. Eu não sei o que dizer, sinceramente. Eu tava parado longe de anime por muito tempo. Muito tempo. E aí, pô, o Dragon Ball voltou. Aí, caramba, legal. Aí eu assinei a Crunchyroll por causa disso.
e me apaixonei de novo por esse mundo que eu tava distante. E hoje eu continuo vendo e tal. Então, assim. A importância desse cara é muito grande na vida de muita gente. E o mundo inteiro vai lamentar a morte dele. Bom, pra finalizar, porque eu porra, né? Eu definitivamente não queria que esse vídeo ficasse desse jeito. Mas ok. O Kishimoto, autor de Naruto, lamenta a morte do Akira. Vamos lá. Francamente, não sei o que escrever ou como escrever sobre algo tão repentino, mas eu gostaria de expressar meus pensamentos e sentimentos em relação a Toriyama Sensei. Algo que eu gostaria que ele mesmo tivesse me perguntado algum dia. À medida que cresci com Dr. Slump e Dragon Ball na escola, ter o mangá dele em mãos sempre foi natural e fez parte da minha vida. Mesmo quando tive uma experiência ruim, assistir Dragon Ball me fez esquecer disso. Foi um alívio pra mim, um garoto do campo que não tinha nada, porque Dragon Ball não poderia ser mais divertido. Eu tô vendo isso no o perfil do Twitter que fez a tradução, é o Anime-se, tá? Tô olhando aqui nesse perfil, Anime-se, ok? Quando cheguei à faculdade, de repente, Dragon Ball acabou e senti uma sensação de perda, pois não poderia substituir. Mas ao mesmo tempo ofereceu uma oportunidade de compreender a grandeza do mestre que o criou. E claro, eu queria fazer algo semelhante. Eu queria ser como meu mestre. Comecei a seguir seus passos e almejei me tornar um mangaka, o que fez desaparecer aquele sentimento de perda, porque fazer quadrinhos era divertido. Encontrei uma nova diversão seguindo você. Você sempre foi meu guia? Ai, caralho, Gustavo. Nossa. Eu admirei você. Lamento que tenha que ser assim, mas gostaria de expressar a você que pra mim você foi um salvador e o deus do mangá. E é um choro sincero, né, Quando nos mano? conhecemos, eu estava tão nervoso que não consegui dizer uma palavra. Mesmo assim, depois de inúmeras reuniões do comitê do prêmio Tezuka, superei meus medos e tivemos muitas conversas. Oda e eu, Oda, o criador do One Piece, nos tornamos crianças novamente toda vez que conversávamos sobre Dragon Ball. Parecia que estávamos competindo para ver quem era o maior fã. E não esqueci como você olhou para nós e sorriu com um pouco envergonhado de nos ver. Essa carta do Kishimoto pega muito. A do Oda pegou, mano. A do Oda eu fui pro caralho quando eu li de madrugada, velho. Fui pra puta que pariu. A do Oda pega legal. Ai, merda. Caralho, eu não sei se eu aguento ler a mensagem do Oda não, bicho. Ai, puta que pariu, tem também. Ah, caralho. Vamos lá. Hoje recebi a notícia da morte do meu mestre. Sinto uma sensação de perda ainda maior que quando Dragon Ball terminou. Não sei como vou lidar com esse buraco no meu coração. Agora, não consigo nem ler Dragon Ball. Todos aguardavam ansiosamente seu trabalho. Se o único desejo de Dragon Ball realmente se torna realidade, talvez seja egoísta. Mas estou tão triste. Obrigado, Toriyama, pelo seu trabalho. Obrigado, Toriyama, pelo seu trabalho há mais de 45 anos. Caralho, 45 anos. 45 anos, mano. O cara dedicou 45 anos da vida dele, mano. É muito tempo, velho. Obrigado por seus esforços e trabalho duro. Os membros de sua família estão profundamente feridos. Por favor, cuide-se e descanse em paz. Saiu também a mensagem do Oda. Caralho. Vamos lá. Ai, merda. Vamos lá, galera. Agora a mensagem do Oda, criador do One Piece, ok? É muito cedo, o vazio é muito grande. A tristeza toma conta de mim quando penso que nunca mais verei. Eu o admiro muito desde criança, então me lembro no dia em que ele me chamou pelo nome pela primeira vez. No caminho pra casa, desde o dia em que você usou a palavra amigo pra mim e pra Kishimoto. Lembro-me de ter ficado muito feliz junto com Kishimoto. Também me lembro da última conversa que tivemos. Eu fui daqueles que pegou o bastão desde a época em que ler mangá era considerado bobagem, e ele também criou uma era com que adultos e crianças poderiam gostar de ler um mangá. Ele nos mostrou o sonho do que o mangá pode se espalhar pelo mundo, e foi como assistir um herói avançando. Não apenas para mangakás, mas também para criadores de vários setores. A empolgação e a emoção da época da serialização de Dragon Ball devem ter se enraizado em sua infância.
sua existência como uma grande árvore. Para os mangakás de nossa geração que estiveram no mesmo palco, os trabalhos de Toriyama tornaram-se cada vez mais importantes para mim, à medida que me aproximava do mesmo palco. Cheguei a sentir medo, mas estou muito feliz em ver que o próprio homem tranquilo novamente, pois nós os amamos no nível do seu sangue. No nível do sangue. Com respeito e gratidão pelo mundo criativo que deixou para trás, rezo pelo seu descanso em paz, que o céu seja muito alegre. Ele imaginou. Ai, caralho. Ai, galera, eu nem... Olha, desculpa. Todo mundo teve esse vídeo, eu não imaginava. Não, Desse jeito. eu acho isso aqui completamente normal, sabe? Eu vi uma galera falando que era forçado, que era falsa nostalgia, que tava querendo aparecer, um marmanjo desse, que nem eu falei lá no início, né? É normal, velho. E assim, eu não chorei, eu não senti nada, tudo bem. Mas você não pode julgar quem sentiu, quem chorou, né? É aquela questão, eu mesmo, né? Eu falei, eu não consegui assistir Dragon Ball completo durante a minha infância. O único Dragon Ball que eu consegui assistir de fato foi o GT. Eu tava lendo recentemente Dragon Ball, comecei a ler recentemente. E me afeta. Porque quando eu lembro do Dragon Ball GT, eu volto pra minha infância, sabe? E eu volto pra aquele momento onde eu morava na casa da minha avó. E aí só tinha uma televisão, que era a televisão da sala. E às vezes eu tinha que brigar ali pra poder conseguir assistir desenho, porque meu avô queria ver. E aí não dava pra mim assistir o tempo todo, sabe? E aí é aquilo, eu ficava lá sentado em frente à televisão, esperando o horário do almoço, que ele almoçava na cozinha, então era o único horário ali onde, das 11 horas, 10 horas da manhã, que eu poderia ficar ali na sala assistindo. E eu lembro daquilo, eu lembro do Dragon Ball, eu lembro da abertura, né? É uma abertura que pega na gente, né? Então, do Dragon Ball GT, essa é a minha experiência. Então, é algo que me leva pra infância, né? Eu posso não ter sentido a morte do Akira Toriyama por ser um grande fã de Dragon Ball, mas eu sinto porque eu lembro da minha infância. Eu volto, sabe, 10 anos atrás, 14 anos atrás, pra época que eu era criança e na época tava rolando um grande problema familiar e às vezes eu não tinha ninguém pra ficar comigo e eu tinha que ficar na casa de várias pessoas diferentes, na casa de tia, de vizinho, de amiga, da minha mãe. E aí sempre tava passando Dragon Ball nessas casas e eu lembro que todas as casas que eu fui tinha Dragon Ball passando na televisão. Então é algo que leva a gente pro passado. A gente lembra de coisas, a gente lembra como as coisas eram mais simples. Então tá tudo bem, né? Tá realmente tudo bem se emocionar e ficar triste, tá ligado? Mas sei lá, eu acho que Dragon Ball impactou mais do que eu achei. Olha meus bonequinhos aqui. Eu tenho um monte. Aqui, ó. Eu tenho um monte de Goku aqui. Eu sempre, toda vez que acho um Goku legal, eu compro. Desculpa, tá, galera? Mas é um dia muito triste, realmente, pra todo mundo que gosta desse meio e. É uma figura muito importante. Todos nós vamos lamentar a perda dele. Então. Akira, descanse em paz. Seu trabalho jamais vai ser esquecido. E hoje é um dia muito triste pro mundo inteiro. Da morte de uma lenda dessas. Então é isso, galera. De novo, desculpa, tá? Valeu. Tchau. Bom vídeo, cara. É um vídeo muito sincero, né? É um vídeo muito, muito, muito sincero. Então, é bom. É bom ver esse tipo de coisa. Tem gente que pode achar esquisito, pode falar, nossa, ele gravou chorando, ele quer aparecer. Mas eu acho que as pessoas, elas pensam muito além, né? Às vezes, ele só quer mesmo desabafar, cara. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Realmente tá tudo bem. As pessoas, elas têm que parar de pensar que expressar sentimentos é sempre em busca de like, engajamento e tudo mais. É muito mórbido, né? Como algumas pessoas, elas sempre pensam no pior, né? Mas é isso, eu acho que é bonito. Ele tá eternizando em um vídeo o amor que ele sente por Dragon Ball. Pelo Akira Toriyama, né? Cada um sente de uma forma diferente, né? E eu acho que esse vídeo aqui, ele é perfeito pra sintetizar não só o que o David Jones sentiu e sente, mas como muita gente da época dele sente também.
E como muita gente, né, um pouco depois, a geração seguinte, a minha, né, também sente, né? Porque afeta, né? Acaba impactando de alguma forma, né? Então, as pessoas só querem achar problema em tudo, né? Mas foi um sentimento genuíno, né? Bom vídeo. Adorei, adorei, adorei. Excelente vídeo.